Boa noite, Samara. Aqui acho que ainda é boa tarde. Pô, eu tô 5 na frente, né? Vamos lá, gente. Bom, Né? então, apresentando rapidamente, para quem ainda não me conhece, meu nome é Eduardo Magrani. Estou falando aqui hoje nessa live pelo escritório, Magrani Pragmácio. A gente está fazendo essa live no meu perfil, mas curtam lá a página do escritório também, Magrani Pragmácio. A próxima rodada de lives vai ser lá. Então, aproveita para já curtir o perfil. Eu vou falar aqui muito mais moderando do que palestrando, mas a nossa ideia é fazer uma troca, um bate-bola com a minha querida Samara Castro, colega, inclusive, da Comissão de Proteção de Dados. A nossa presidente Estela está aqui assistindo a gente também. A gente que é fã, Estela. Para bater um papo, nós dois, com todo mundo que está assistindo também, sobre desinformação, como o tema da desinformação toca o tema eleitoral, o que isso tem a ver com esse período pandêmico que a gente está vivendo hoje. Tanto eu trabalho com o tema da desinformação bastante hoje em dia, quanto a Samara também. A gente tem uma parceria, inclusive, nessa área de desinformação, com protocolos. A gente pode falar melhor sobre isso depois. Então, um papo bem aberto. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, a gente vai interagindo todo mundo, acho que essa é a ideia desse engajamento da live. E vamos lá, Samara, pedir para você se apresentar um pouquinho, antes da gente começar aqui hoje, o pessoal te conhecer também. Então, gente, meu nome é Samara, eu sou advogada eleitoral, assim, esse é a minha raiz ali, no direito eleitoral, na política. Tá dando para me ouvir bem? Se tiver algum problema, vocês me avisam. Ou Vocês estava, me né? avisem. Agora voltou. É. Eu atualmente estou como vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB, que a Estela é nossa presidente, o Magrani é nosso secretário. A gente tem realmente hoje um trabalho bem interessante ali com relação à questão dos dados, da privacidade, e eu acho que tem tudo a ver também com o que a gente vai debater hoje. Esse tema fala fake news e eleições, chama isso com esse nome, mas na verdade, quando a gente vai discutir do ponto de vista acadêmico, não seria o mais correto, né? Acho que até a gente está sempre retomando isso para lembrar mesmo e reforçar que, na verdade, é desinformação e não só fake news, como o nome artístico aí para a divulgação das coisas. Hoje, até mais cedo, a gente estava conversando, né, Magrani, da quantidade de vezes que a gente fala sobre essas questões de desinformação, sempre tem assuntos que a gente já assim está cansado de falar, que já falou tanto que parece que né, todo mundo já sabe. Mas muitas coisas são novas, inclusive para nós. Até nós mesmos estamos ficando surpreendidos com o desenrolar das questões aí com relação a fake news. Acho que deu uma travadinha. Samara, travou aí para vocês também, né, gente? Mas deixa eu tentar puxar ela de novo. Rapidinho. E eu fiz o teste com ela. Beleza, Ari. Eu fiz o teste com ela agora há pouco, tava super bom. Pronto, entrou aqui, deixa eu ver.
Artuzão tá aí também. Muito bom. Isso, nessa época em que a gente está quarentenado, às vezes a gente está quarentenado em lugares que não tem uma conexão tão boa, né? Vamos ver. Foi Isso, Samara, tava falando que a gente fez a conexão você. agora há pouco e tava excelente. Caiu ou fui? O teste. Tá travando um pouco. Ó, o Paulo Tavares aqui também. Que legal. Tá bom, Paulo Tavares aqui também. Que legal. Maravilha. Ó, a Mila entrando também. Peraí que tem um eco aqui agora na minha voz. Pode ir? Pode. Pode. É porque eu acho que tá com eco. Tenta diminuir ele mesmo. Questões Tá técnicas aqui. Deixa eu tentar botar o fone desse tipo. Para você aparece algum eco, não? Assim tá. Tá com eco para você ou não? Tá melhor pra você? Não, Tá melhor não. para mim. Agora tá melhor. Então, agora acabou o eco. Então vamos lá. Então, ótimo. Você tava eu dizia que... né, falando da comissão. E aí, Sim, sobre as novidades que a gente tem, né? Sim, eu acho que a gente tem bastante novidade aí sobre o tema, não só porque as eleições estão chegando e como a gente está numa internet como algo que faz ainda mais parte do nosso cotidiano, ela vai ter muitos impactos nas eleições de 2020. Mas eu estava fazendo uma reflexão ali com alguns amigos sobre o que são as eleições municipais, porque a nossa experiência com impacto muito profundo do uso da internet, da própria desinformação, ela é uma experiência com eleições gerais, porque a última municipal, que foi a eleição de 2016, a eleição de 2016, ela não teve esse nível de digitalização que nós vamos ter agora em 2020. Em 2018, a gente conseguiu ver mais isso, né? Não à toa, acho que 2018, para turistas, é o marco da primeira vez que a internet superou a TV, né? O candidato não foi o candidato que tinha mais tempo de TV o eleito, nem de longe o eleito. E isso realmente teve uma mudança, um impacto bastante grande para nós na advocacia eleitoral, para os profissionais da como eleições, mas ainda para a sociedade, para os cidadãos de uma maneira geral. E 2020, eu acredito que ainda vai ser mais notável esse impacto, porque as eleições municipais, elas são muito distintas. Elas são eleições, inclusive, que a povo muito hospitaleiro, muito, pelo menos, né, se tem essa imagem do povo brasileiro, não percebe, especialmente as municipais, são eleições violentas, que a gente lida com muita violência, inclusive física, inclusive Ô, Samara, acho que está cortando um pouquinho, até como a Mila colocou aqui, será que não vale a pena assim, tentar o 4G? realmente episódios pouquinho. bem terríveis. Isso se volta um pouco também para a internet, isso vai ficar mais público. E quando a gente pensa em um Brasil tão polarizado, tão 4G, tá.
Vê se trocando para o 4G é melhor. Eu não sei o que é melhor, Wi-Fi, 4G. É aí. Eu coloquei. O que tá travando ou é a sua? É a minha? Gente do Mas céu, agora tá Minas parecendo Gerais, melhor. ajuda. Ah, então vamos lá. É um pouco isso assim que eu queria começar contribuindo sobre o tema das eleições. Até recentemente, acho que foi até essa semana, a gente teve um lançamento, acho que em português, do livro da Britney. Isso. Britney, se não me engano, esse é o nome dela. Que aquela americana aparece até naquele documentário da Netflix, que ficou bem famoso, Privacidade Hackeada. Ela trabalhou com a Cambridge Analytica e ela fez um livro onde ela traz diversas informações de bastidores, de como foi todo o processo de construção, de iniciativa, inclusive de controle mesmo da informação para que ela fosse direcionada. E eu acho que isso cai em um momento muito interessante, porque traz ainda mais essa questão do debate mesmo da desinformação. Isso tudo somado ao fato de que a gente tem uma CPMI das fake news que está judicializada sobre a sua sequência ou não. A gente tem uma troca de ministro, né, a demissão do Moro, a entrada de um novo ministro, questionamento sobre esse ministro, o questionamento sobre o diretor-geral da Polícia Federal. Todos baseados, inclusive em um inquérito sobre fake news. O próprio STF tratando, tem um procedimento acontecendo também sobre fake news, sobre os próprios ministros e a instituição. Então, realmente, fake news é algo que perpassa a política do Brasil de forma não só transversal, mas de forma central. E eu acho que nas eleições isso não vai ser diferente. E eu apontava, inclusive, sobre a gente, antes da pandemia, nós fizemos algumas atividades, Arane, discutindo sobre eleições, sobre fake news, sobre proteção de dados. E, inclusive, com a esperança, expectativa de que a LGPD, para já ser aplicada no período eleitoral, o que seria talvez um grande avanço aí para a discussão de dados, para a discussão da uso de informação massificada para as pessoas. Infelizmente, isso não aconteceu, né? A LGPD vai aí para o ano que vem. Mas eu acho que só a própria discussão da entrada em vigor da lei traz algumas lições para nós. Exato. Né? Não sei então, o que você acha eu disso. destrinchar algumas dessas coisas. Para quem chegou agora na live, gente, essa é uma live do escritório, uma grande pragmática. A gente está com uma super convidada aqui hoje, que é a Samara Castro. E o tema da live de hoje... a Lili entrou aí também. Pô, quanta gente boa nessa live. Bom demais. E a gente está falando aqui hoje sobre desinformação e eleições. Obviamente, passa por uma série de casos concretos, episódios que eu queria destrinchar um pouquinho. Primeiro, você falou o problema conceitual, né? No Brasil, às vezes, a gente envelopa uma discussão, às vezes esse envelopamento não traz a melhor forma, que é o caso das fake news. Passa um recado rápido para as pessoas, mas gera uma areia movediça semântica, porque existe um contrassenso, né? Se é notícia, não é falso, uma discussão enorme que mais prejudica do que ajuda nesse debate. Então, eu prefiro chamar de desinformação, em inglês misinformation, do que entrar nesse pântano conceitual aí de fake news. E alguém perguntou lá no iniciozinho da live de regulamentação sobre esse termo, e tem vários projetos de lei hoje no Brasil, todos péssimos, tentando regular, ou seja, uma intenção boa de regular fake news, mas muito atécnicos. Você usar o termo fake news num projeto de lei é completamente atécnico e equivocado. Né? Acaba mais prejudicando do que ajudando. Mas sim, a gente tem que tentar regular. Esse fenômeno está gerando danos. E um dos pontos que você trouxe, Samara, que são importantes, é o que a gente tem de novidade hoje. Notícia falsa, uso de desinformação, inclusive para manipulação político-democrática, isso existe desde tempos imemoriais. Né?
Então, o que tem de novidade em 2020 quando a gente fala em desinformação? Ah, o Luiz está aqui também, grande amigo do Filipão lá da Quest. Bom, o que a gente tem de novidade hoje é que a gente vive nesse mundo de Big Data, para começar, né, gerando dados muitos pessoais o tempo todo. E esses dados pessoais ajudam empresas, partidos políticos, empresários que gostam de comprar bots e desinformação a fazer um perfilamento muito sofisticado, inclusive para fins de manipulação política. E essa escala, esse volume de dados pessoais sendo armazenado, transferido, tratado o tempo todo, essa é uma novidade no mundo. A humanidade nunca processou tanta informação pessoal. E isso está sendo levado para discussão democrática, porque pode ser usado tanto para o bom uso, né? Bom uso no comércio, comercialização de produtos, melhora da experiência do usuário em várias plataformas online, mas também para o mau uso. E a gente já está sentindo os impactos negativos do mau uso no tratamento de dados pessoais. E empresas como a Cambridge Analytica, que a Samara comentou aqui, estão fazendo um trabalho devastador e negativo, e isso não aconteceu só na eleição do Trump, no Brexit. Tem um estudo recente de Oxford que analisa que esse episódio envolvendo a Cambridge Analytica aconteceu em mais de 100 países. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é um fenômeno global. Então, não é uma coisa só do Reino Unido, dos Estados Unidos ou do Brasil. Mas tem idiosincrasias também. O Brasil tem algumas questões culturais que acabam impulsionando, eventualmente, a desinformação. Algumas plataformas que foram usadas no Brasil favoreceram, de certa forma. Então, eu queria destrinchar um pouquinho essas coisas. Sobre o que a gente tem de novidade hoje, falei desse mundo do Big Data. Tem toda uma discussão sobre a polarização do debate, que fica mais acentuada em redes sociais hoje também. O que mais que você enxerga de novidade nesse ganho de patamar aí, né, Samara? Nessa escala que a gente tem hoje? Sabe uma coisa, Magani, que eu acho que é muito importante? E às vezes a gente se esquece, inclusive os projetos de lei, tudo que a gente vê no sentido do combate à desinformação, às fake news, eu acho que são muito insuficientes porque se esquecem desse aspecto. Porque a gente tem hoje tentado apagar o incêndio ali na ponta. Então, criminalizar a pessoa que compartilha, ou punir a pessoa que compartilha, multar. Inclusive, a gente tem aí alguns municípios, alguns estados, Minas é um deles, que é a Assembleia Legislativa de Minas, tem um projeto de lei para multar pessoas que fazem difusão de desinformação, mas a Paraíba também aprovou, Mato Grosso agora estava com um projeto desse, e acho que ontem Sobral, que é uma cidade no Ceará, um município, também aprovou leis nesse sentido. Não faz muito sentido quando você pensa que a internet tem uma extraterritorialidade, né, sem comparação. Eu acho que, inclusive, uma dessas questões todas é justamente essa questão da internet como algo extraterritorial, de certa forma imaterial, que rompe fronteiras e como o direito consegue se resolver nisso. Mas eu pegava sobre a questão do ponto, né, de onde a gente escolhe combater isso. Combater lá na ponta, eu vejo que não é o correto. A gente está com poucas condições de olhar para trás e perceber que existe uma estrutura quase que industrial, quase que assim, uma máquina mesmo, que mistura dinheiro, mistura poder, mistura influência, e que está produzindo essa desinformação, porque isso é algo que não é aleatório, que não é o vizinho da amiga, o avô no grupo de WhatsApp. Não são essas as pessoas, as grandes produtoras da desinformação. Existe, de fato, uma indústria por trás disso, com pessoas lucrando. E eu acho que aí é que a gente deveria concentrar os nossos esforços, porque é esse tipo de construção de narrativa, construção de desinformação que retira as nossas liberdades, inclusive a própria liberdade de escolha, de poder escolher
aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente entende como correto, contudo, com todas as cartas na mesa, né? Sem estar sendo direcionado nem para um lado nem para outro. Então, eu acho que a partir do momento em que o Estado e mesmo os acadêmicos, né, nós, profissionais também do direito, que a gente se volta para realmente investigar e distinguir que o papel dessas empresas, inclusive, muitas vezes nós somos vítimas sem querer disso, né? Empresas que produzem páginas, que às vezes só trocam o texto, mas assim, troca de lugar o texto, mas o texto é o mesmo. Quando você vai pesquisar uma coisa no Google para saber se aquilo é verdade ou não, você parece, nossa, está todo mundo falando sobre aquilo, mas na verdade é só um monte de página que trocou o mesmo conteúdo e não é forçado, não é natural, não é orgânico aquilo que está sendo colocado. E eu acho que quando a gente pensa a nível de eleições, ter esse tipo de maquinário a serviço é realmente muito complicado. E eu acho que aí é que o direito deveria com esforço e o próprio legislativo também. E não lá na ponta, no que está, né, compartilhando, às vezes, sem realmente ter conhecimento. Óbvio que tem, se aquilo ofende alguém, se aquilo realmente imputa um crime a alguém, coisas que, inclusive, o nosso próprio Código Civil trazem questões tanto no sentido quanto no sentido da própria indenização. Mas eu acho que tem faltado mesmo, tem para o esqueleto. E a gente hoje no TSE tem um grupo de combate à desinformação. O TSE tem trabalhado, de certo modo, nessa parte da conscientização com esse grupo, que tem todas as plataformas, que tem até games, tem livros publicados, que é bem interessante, mas infelizmente ainda não é enraizado como deveria. E à medida que o TSE buscou para poder, nessas eleições, minimizar um pouco, foi uma medida um pouco controversa, que é justamente uma medida em que multa quem, né, não checa a informação e compartilha ela sem uma devida... E faz algumas outras também difunde fake news. Tem toda uma discussão se seria papel do TSE fazer isso, se isso está dentro daquilo que, né, que a Constituição permitiria. Mas eu acho que é interessante também a gente saber que essas medidas estão sendo tomadas, assim. Como a própria do WhatsApp, né? Que a gente falava anteriormente. Acho que todo mundo percebeu depois do início da pandemia que o WhatsApp não permitiu mais o compartilhamento de mensagens, né? Você consegue encaminhar só uma mensagem agora por vez. Antes você conseguia encaminhar mais. Já nas eleições de 2018, eles fizeram um corte, diminuíram, mas agora diminuíram mais ainda, você consegue encaminhar uma vez só. E aí saiu uma pesquisa que demonstra que 70% desses conteúdos sendo encaminhados caíram por conta dessa restrição. E eu acho que o Magrani fez uma observação de que era bom ele também contexto aí nesse Você sentido. trouxe vários desafios, né? Esse desafio da extraterritorialidade é um dos mais complexos, né? Olha, quando se falou da invasão dos bots russos, né, na última eleição americana, a dificuldade de se investigar isso, as estratégias que estão sendo pensadas agora para follow the money, né? Eu acho que esse é um baita, né, para você chegar no fim dessa linha de quem está realmente dando suporte para a compra desses disparos em massa de desinformação, os de bots também, né, etc. Então, esse desafio o mundo inteiro está sofrendo hoje e ele é gigantesco e o Brasil vai entrar nisso também. Tem relatórios que já saíram nos Estados Unidos sobre interferência internacional nas eleições através de informação de bots que valem ser lidos. E a outra, você falou dos problemas dos PLs que estão tramitando, e outro problema é que a regulação jurídica sozinha tampouco vai conseguir conter os danos da desinformação online, sobretudo, né? O Luiz estava até colocando aqui desinformação muito ampla. A gente está encaixando aqui dentro de algumas esferas na discussão. Mas o direito sozinho, que sempre chega atrasado, está mais atrasado do que nunca no século XXI, por conta dessas disrupções tecnológicas. Eu lembro, comecei a trabalhar
como estratégia de policy para evitar o que aconteceu nos Estados Unidos em termos de manipulação política nas eleições. E a nossa base de estratégia foi o livro do Yochai Benkler e o Rob Ferris, sobre esse tema, que analisou basicamente Facebook e Google nesse cenário. E a gente imaginou que nas nossas eleições a gente iria ter os mesmos gatilhos, e aí, surpresa, o nosso gatilho veio no WhatsApp, que é outra plataforma que tem um funcionamento de criptografia ponta a ponta, muito mais difícil para a própria empresa moderar todo esse conteúdo. Então, a tecnologia, ela vem a galope, é muito disruptiva, os gatilhos são diferentes de ano para ano, né? Eu tento ensinar para os meus alunos o que é uma desinformação, uma fake news, né? Tentando explicar esse conceito, e a gente já tem que falar de deepfake. Então não adianta entender fake news, já tem que entender o que é o deepfake agora. Isso tudo evolui muito rápido. Então o direito tem muita dificuldade de regular esse cenário nessa rapidez, mas ele também não é a única estratégia que a gente deve pensar. Existem estratégias by design, e eu acho que o WhatsApp está sendo muito bem sucedido nessas estratégias. Primeiro, ele limitou o número de envios para 5. Depois, ele começou a exigir autorização das pessoas para poder entrar em grupo, né? Imagina, eu coloco você em um grupo que atenta contra a sua narrativa e você não precisava nem autorizar essa inclusão, né? Agora precisa. E agora reduzindo ainda mais essa possibilidade de encaminhamento, tudo isso by design. E essas soluções by design, na minha opinião, são super bem-vindas, desde que proporcionais, né, juridicamente falando. Elas também não podem atentar contra a liberdade de expressão, acesso à informação, mas em alguma medida soluções by design são bem-vindas. E o direito tentando fazer uma regulação adequada o mais rápido possível, já que não é tão rápida assim quanto a autorregulação. Só que nesse tentar regular no tempo possível, eu acho que o TSE está ainda muito melindrado, muito tímido nessa regulação. Já era para o TSE ter dado posicionamentos muito mais fortes, por exemplo, falando sobre a importância do compliance e proteção de dados pessoais no cenário eleitoral. E não aconteceu isso ainda. O Barroso fez uma declaração sobre isso, mas institucionalmente esse statement não ganhou corpo, né? No TSE, no TRE. Então, a regulação precisa chegar junto, dando sinais mais claros de que a gente tem 2 vírus para combater aí esse ano, o vírus do corona e o vírus da desinformação, que está gerando danos muito grandes, inclusive sobre o tema de coronavírus, né? O grau de desinformação também nesse contexto pandêmico está muito grande. E aí eu falei que o WhatsApp está fazendo um trabalho muito bom sobre essas soluções by design. E eu aproveito, para quem não viu ainda, o WhatsApp lançou uma central informativa, criou uma landing page sobre informações para combater o vírus da desinformação na época do corona, em parceria com a OMS. Tem um número que vocês podem mandar uma mensagem e recebem várias mensagens do WhatsApp, da OMS, checadas, né? Não são informações falsas. Tem uma central de denúncias também para desinformação. E isso partiu do próprio WhatsApp, e essa foi uma iniciativa legal. Então, a gente tem que tirar o chapéu também para quando as empresas sentem o grau da responsabilidade e tomam medidas adequadas para empoderar a situação a combater esse vírus da desinformação também, né? E na prática, mudando um pouquinho, explorando um pouquinho mais, Samara, falar um pouquinho dos desafios que você sente na prática da campanha eleitoral, né, também, porque você tem uma atuação muito forte. E uma coisa é a gente estudar desinformação, ou até o âmbito eleitoral na teoria. Outra coisa é a loucura que acontece durante uma campanha eleitoral, que vai até além de um partido político, né? Tem PJs que só funcionam durante a campanha eleitoral e depois já era. Então é um cenário muito desafiador de se regular também, né? Então fala um pouquinho da prática também, como você enxerga isso. Não, as eleições, elas são, assim, realmente tem que gostar, viu? Porque elas são realmente
momento de muita emoção. A gente não pode... De tédio, a gente não morre, assim, porque é um advogado, fica muito... O político, o candidato te liga no desespero, conteúdo que não é verdadeiro, aquilo prejudica ele. E ele quer que você entre com ação e que retire aquilo de imediato. Não importa onde aquilo está. Assim, ele só quer que aquilo suma e desapareça. E até o nosso projeto, eu acho que é resultado disso, né, Magrani? Porque de entender que é muito importante esse papel do jurídico para que a gente consiga dar essa segurança, para que a gente também consiga, de alguma forma, levar aquelas condutas que são muito... Acho que a minha bateria. Levar elas realmente para a justiça e tudo mais. Mas a nossa metodologia que a gente desenvolveu nesse último ano, acho que auxilia muito, que é o aspecto da convivência, da conversa entre a comunicação, o direito e a tecnologia, que infelizmente as campanhas hoje não utilizam tanto. A gente fala tanto de tecnologia, a gente está aqui debatendo tanto, a política hoje está se dando tanto nos meios, né, nas redes sociais, nos meios virtuais, mas realmente o uso da tecnologia com responsabilidade, com entendimento do que ela pode ajudar, inclusive nos processos democráticos, ainda é muito pequeno. Assim, o mercado está muito mais adaptado a utilizar a tecnologia, a vincular bem a tecnologia, a comunicação e seu jurídico, do que realmente a ausência que a gente dessa correlação entre esses três, em muito estresse, realmente faz sentido e tudo mais. Então, eu acho que eu estou, inclusive, satisfeita e empolgada com esse processo eleitoral que vem em 2020, para que a gente possa realmente validar essa nova metodologia de lidar com as crises, de lidar com essa edição desenfreada, de lidar realmente com a dinâmica de muito pouco tempo para dar muitas soluções. Então, eu acho que vai ser realmente interessante, porque lá no front, no dia a dia, é desesperador, para não só para os profissionais que estão no leito, como para os próprios juízes, desembargadores, que muitas vezes não conseguem compreender a dinâmica, a rapidez, aonde aquele conteúdo está. É um episódio engraçado, assim, nas últimas eleições, a gente tinha uma fake news contra um candidato que ela era assim, constante. Já era algo que o candidato... E a gente, toda vez que ia pedir para retirar aquele conteúdo, mandava um link, olha, né, retirar o conteúdo, tudo mais. Fazia a petição, tudo bonitinho. Quando chegava lá, o juiz dizia o seguinte, não, mas esse aqui eu já retirei. Só que o que eles não compreendiam é que aquele link era um novo link. Ou seja, é algo hiper básico, que um novo link está o mesmo conteúdo, mas ele precisa ser retirado novamente pelo Marco Civil, a gente enviava o link. Então, realmente, algo que a gente não deveria estar discutindo, talvez hoje, o judiciário devia estar mais preparado para lidar, mas não está, não E tá. as tecnologias são ainda mais complexas, né? Hoje já precisa entender o que é um hash, como que consegue filtrar algumas mensagens em plataformas com criptografia de ponta a ponta, como é o caso do WhatsApp, né? O que dá para fazer em plataformas encriptadas. E uma coisa legal da gente falar, e eu acho que deu um shift na cabeça das pessoas a partir das últimas eleições, não dá para pensar hoje em campanha política sem as esferas online. Se você está pensando só em rádio, televisão, mídia tradicional, hoje... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Esse barco já zarpou. E aí o Luiz está aqui, que eu falei que é amigo do Felipe, que tem a Quest. E os algoritmos do Felipe estão tão sofisticados, ele só mapeia engajamento digital. E hoje ele consegue fazer uma estimativa de que candidato vai ganhar,
é só com base em engajamento digital e está tendo mais assertividade do que os índices tradicionais, né? Ibope, Pesquisa. etc. Então, olha quão significativo é esse engajamento digital hoje. Então, o plano de uma campanha eleitoral necessariamente agora vai passar pelo digital. Se não passava até 2018, essa chave já girou. Virou. E aí vira uma estratégia de guerra também, como você lida com isso. Se valendo do que há de melhor da tecnologia a seu favor, mas também aprendendo a combater isso na campanha dos adversários, né? Então, isso exige um certo plano de ação. E aí você falou, algumas dessas ferramentas estão até de graça na internet, né? Tem ferramentas de botômetros, em que você coloca o perfil da pessoa no Twitter e o botômetro dá uma probabilidade daquela pessoa ser um bot. Existem ferramentas que já estão disponíveis para ajudar a pegar um deepfake. E é claro que a tecnologia vai evoluindo tão rápido que já estão aprendendo a como bypassar esses identificadores de deepfakes. Mas são ferramentas que as pessoas que estão fazendo campanha precisam conhecer para incorporar nas suas estratégias de campanha também. Porque sem isso você não está fazendo uma boa campanha política, né? Eu acho que até tem um pouco de mito, porque se fala que a internet é terra de ninguém, terra sem lei, que o que passa ali não vai ser possível desvendar. Mas quando você pensa em campanhas municipais, tinha muito aquela coisa do panfletinho. Eu sou bem jovem, ainda vivi, porque meus pais são de uma cidade bem pequena, que ainda tinha aquela coisa muito do panfleto na rua, os panfletinhos que tinham na rua. Aquilo ali talvez era mais difícil de você dizer quem produziu, quem foi beneficiário, quem gastou com aquilo, do que hoje na internet, que você tem registro de tudo. Requer um pouco de boa vontade, mas a verdade é que você tem registro. Então, também eu acho que desvendar um pouco de que é impossível, é impossível dentro da legalidade que a gente já tem de normativa, mas não é. Tá cortando um pouquinho. Cortou agora um pouquinho. Tá ouvindo? Não tô te ouvindo, não. Cortou um pouquinho. Peraí. E, Marci, só enquanto isso, enquanto eu puxo a Samara aqui, estava falando em tentar para novas formas de burlar também, e é exatamente o que eu estava falando sobre deepfakes, que hoje é uma técnica mais sofisticada, né, de desinformação, em que você pega o padrão vocal de uma pessoa ou o rosto de uma pessoa e modifica. E empresas como o Google, inclusive, colocaram datasets à disposição para ajudar a coibir deepfakes, mas a tecnologia hoje ela já consegue bypassar também essas ferramentas que estão ajudando a identificar e coibir. Então, essa é uma coisa. Agora, um ponto quem está fazendo uma campanha eleitoral precisa conhecer essas ferramentas que estão à disposição para identificar bots, identificar desinformação, deepfakes, mas também tá ciente de que a própria tecnologia já permite aí circumvent, né, como você burlar essas técnicas. E é muito difícil você estar 100% blindado. Um trabalho que a gente tem tanto na área de compliance de dados, quanto na área da cibersegurança e em campanhas eleitorais também, é se cercar do máximo de expertise e tecnologias para tentar evitar
esses danos, mas nunca vai estar 100% seguro, né? Tá ouvindo bem, Samara? Ih, gente. Samara? Samara? Eu acho que 100% seguro Agora eu tô te ouvindo. era sem a internet. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Volta aí que cortou. Realmente. E travou para mim, Samara. Tá mudo. Tava falando, mas ficou mudo. Tá com a câmera. O microfone tá ativado? Vê. Deixa eu puxar. Coisas do quem sabe faz ao vivo. Agora eu tô te ouvindo. Agora vai. Vai. Certo. É bem legal a gente ver essa questão das deepfakes, porque as deepfakes do interior a gente não vão ser tão robustas quanto para as eleições de capital. Até porque são campanhas um pouco mais baratas e tudo mais. Então, muito provavelmente serão de uma certa condição de você perceber que não são reais, ou de você ter uma perícia minimamente rápida, ou de você utilizar alguns softwares que já fazem essa verificação para demonstrar que aquilo não é real, teve alguma modificação e tudo mais. Então, eu acho que as campanhas terem essa noção, perceberem que isso acontece, é importante para que elas tenham o seu plano de ação preparado, porque não adianta, e é isso que a gente vem falando, né, Mariane, com muitos candidatos, aí, muitos políticos que a gente conversa, que não adianta eles, 45 dias das eleições, um super plano de ação que vai resolver e que vai acontecer e tudo está pronto. Se você não tiver um período anterior de preparação, não tiver realmente o seu banco de dados estruturado da forma correta, se você não tiver providências, quando você for vítima de algo do tipo, você vai ser mais uma vítima. A sua educação não vai ter condições de, a tempo, resolver. O máximo que o seu jurídico vai conseguir fazer é realmente, depois das eleições, tentar algum tipo de medida. Então, precisa mesmo ter essa antecipação. E aí só para a gente encaminhar para o encerramento, que a gente já está batendo no teto também da live, como se preparar para um dano reputacional que vem às vezes numa véspera de eleição e você não consegue comprovar a tempo, né? Por exemplo, no caso de uma deepfake que a gente está falando, comprovar a tempo que não era você naquela situação ou não era a sua voz no caso de um áudio encaminhado. Então tem que ter um trabalho preventivo aí, né, para saber responder a essa desinformação, esses danos reputacionais que vêm das esferas online. Isso já tem que entrar em protocolos das campanhas eleitorais, né? E aí, só para endereçar o último tema, voltando ao que a gente discutiu lá no começo da live, a importância de uma boa governança de dados nesse período também eleitoral. Tem muitos dados pessoais sendo utilizados, poucos partidos têm uma boa consciência sobre como utilizar esses dados de uma forma lícita, né? Então ainda é um trabalho educativo, de awareness, mas que vai precisar de reguladores, órgãos fiscalizadores atentos também para coibir abusos. Não tenho dúvidas. A própria legislação eleitoral, ela já tem uma medida de vedação do uso de banco de dados de terceiro. Ela já tem essa vedação. Inclusive, foi bem polêmico, né? Porque alguns empresários Cortou para mim, Samara.
tinham aquela coisa de, será que eles não estavam usando o banco de dados das suas empresas e tudo? Então, essa questão, o TSE e a legislação eleitoral já tinham tivesse aí a LGPD para dar uma força sobre a governança de dados, sem tanto abuso no sentido do posicionamento. Voltou. Oi? Voltou? Peraí. Travou para mim. Tá travando, mas a gente já está encerrando também. Vamos fazer o encerramento. Tá travando bastante para mim. Você está conseguindo me escutar bem? Eu te escuto. Maravilha. Aqui tá travado ainda para mim, mas eu consigo te escutar. Você me escuta? Não, eu acho que para finalizar isso, que seria bem importante que a gente tivesse realmente uma preocupação dos partidos políticos para efetivamente respeitar a questão dos dados, respeitar o eleitor na forma de contato. E eu acho que isso também tem muito a ver com a questão da desinformação. E é muito importante que a gente sempre esteja debatendo esses temas para entender o que tem de inovação, o que tem de novo e o que a gente pode fazer realmente para ter eleições mais justas, mais coerentes e com mais liberdade, inclusive, para as decisões. Era um pouco isso que eu queria contribuir. Maravilha. É isso, continuar trabalhando para isso, conscientizando nisso também, né? Sejam os eleitores, sejam os candidatos. Pessoal, a internet deu uma travadinha aqui, mas ao vivo tem dessas coisas, mas a gente vai seguir o debate. Se vocês quiserem depois assistir, a Samara caiu aqui, assistir depois gravado também. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho. Live é super rápida, mas não queria deixar de trazer também. A Samara é uma baita parceira do escritório, saca muito desse tema também de desinformação, tem experiência na prática, né, em campanhas eleitorais. Ah, a Silvério está aqui também, que legal. E a gente segue nesse debate. Esse é um debate super importante, sobretudo esse ano, sobretudo em época pandêmica também, né? A desinformação é algo que tem que ser mais discutido. Então, eu espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho dentro desse curto período aí da live e a gente segue desdobrando esse assunto aí com vocês, gente. Obrigadíssimo. Até a próxima.